Fala, jovem, beleza? E aí, você, torcedor do Galo, você tá satisfeito com o trabalho do Cuca até aqui? Certo, pouca coisa, né? Foram 3 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas, a primeira vitória veio agora sobre o Curitiba fora de casa. Mas será que esse Galo tem reais chances de disputar o Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo? Ou a questão é assegurar a Libertadores pela tabela do Brasileirão, já que ficou fora do torneio internacional? Pois bem, eu sou Gustavo Fogaça, você está assistindo o review especial, projeção do segundo turno do Atlético Mineiro. Fica aqui comigo, eu vou resolver para você todos esses mistérios. Segura essa! Pois bem, galera, o Galo iniciou esse segundo turno meio cambaleante, né? Como eu falei, a primeira vitória do Cuca foi agora contra o Curitiba. Isso deixou o time em 7º lugar com 35 pontos. Um aproveitamento de 53% dos pontos e a 13 pontos do líder Palmeiras. É bastante, hein? Agora é interessante ver como esse Atlético Mineiro se transformou num time muito forte fora de casa. Foram 17 pontos conquistados como visitante em 4 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. E com esse aproveitamento de 51% dos pontos conquistados fora de casa, o Galo se transformou no 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Olha, é aquela visita que ninguém gosta de receber porque o Galo dá trabalho quando vai visitar o seu time em casa, hein? Essa questão toda de jogar fora e dentro de casa deve ser até meio que um choque para você, torcedor atleticano, porque eu tenho certeza que, assim como comigo, tá muito recente aquela memória, né? Faz pouco tempo, o Galo era imbatível no Mineirão, foram 24 jogos seguidos, né, sem perder, foram 21 vitórias e 13 empates, um recorde histórico do Atlético, que só caiu na última rodada do primeiro turno com aquela derrota pro Corinthians. Então, pô, você atleticano, tá muito acostumado a ver o seu time ser muito forte no Mineirão, e a gente tá falando aqui que o forte do Atlético é jogar fora de casa. Talvez esteja aí uma pegadinha de por que o Atlético ainda não embalou nesse campeonato na defesa, né, e na busca do bicampeonato, e o Palmeiras soltou lá na frente. Agora eu vou convidar você, meu querido nerdola, para a gente fazer aqui um pequeno raciocínio nerd, tá? Você já ouviu falar de coeficiente de variação? Então, isso é uma ferramenta que a gente usa na estatística para mensurar quando 2 médias, ou mais, né, 3, 4, enfim, quando a gente quer ver que as médias elas não têm uma amplitude muito grande entre os valores. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Pega 2 times, tá? O time branco e o time verde. Os 2 times, em 3 jogos, fizeram 6 gols cada um. O time branco, ele conseguiu fazer 2 gols em cada um dos 3 jogos. 2 gols no primeiro, 2 gols no segundo, 2 gols no terceiro. Já o time verde, ele fez 1 gol no primeiro jogo, não marcou nada no segundo e marcou 5 gols no terceiro. Aí você soma os 2 times, deu 6 gols aqui, deu 6 gols aqui, tira a média, 6 dividido por 3, dá uma média de 2 gols marcados por jogo para cada um. Aí você pensa, pô, os 2 times são iguais. E não são. Aí entra o coeficiente de variação que vai nos ajudar a dizer, bom, esse time aqui que marca 2 e 2 e 2, ele é muito mais equilibrado, ele é muito mais regular que esse daqui que de repente marca 1, não marca nada, marca 5 e a gente não tem tanta confiabilidade na questão de marcação de gols através dos padrões estatísticos. Eu peguei um exemplo pequeno aqui, só de 3, que dá para fazer de cabeça, mas a gente usa isso para, né, números muito longos, de 20, 30, 40, 50, 100 jogos, onde a gente consegue ver aí se um time é mais regular que o outro ou não. Guarda esse conhecimento aí com você, jovem, que eu já vou retomar ele aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Galo. Bom, a média de pontos conquistados pelo Atlético no campeonato até aqui, primeiro turno, 3 jogos do segundo, é de 1,59 pontos. É uma média bem abaixo das médias que nós estamos vendo agora nos times do G4. 1,59, gente, é média ali de 8º, 9º lugar. E aí fica pior a coisa, meu querido torcedor atleticano, se você pegar a média do Galo nos últimos 6 jogos, aquele recorte que a gente faz sempre aqui no review para mostrar o momento do time. Então, nos últimos 6 jogos, a média do Galo é de 1,17
pontos por partida. Isso aí, galera, é média de 12º lugar, 13º lugar, meio de tabela para baixo, que é um lugar, vamos combinar, que não é o lugar deste Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, né? Fica mais preocupante ainda se você comparar com Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que ganharam os 6 últimos jogos, estão com 100% de aproveitamento, média de 3 pontos por partida, e são os adversários diretos do Atlético. Então a gente tá falando Flamengo e Palmeiras aqui marcando 3 pontos, ganhando tudo por jogo, e o Galo aqui, ó, 1,17 por partida, né? Parece que o espaço vai se abrindo mais e a diferença vai ficando maior. E aí fica mais preocupante também a pegar times que vêm debaixo da tabela, que estão num bom momento, como o América Mineiro, Fortaleza, que estão com uma pontuação bem alta nos últimos 6 jogos. É sinal amarelo pro time do Cuca abrir o olho, porque senão o bonde vai passar, gente. Lembra do coeficiente de variação que eu acabei de explicar para você? Então, se a gente pegar a média de pontos do Atlético no Mineirão e a média de pontos fora de casa, onde o time vem performando muito bem, o coeficiente de variação de fora de casa é melhor do que dentro de casa. O Galo pontuou mais, tá? Pontuou mais jogando em casa. Mas o coeficiente de variação mostra que o Atlético é mais regular fora de casa. Isso aí é bom, porque se o Atlético manter essa regularidade fora de casa, tranquilo, beleza, show de bola, vai impulsionar o time a subir na tabela. Agora ele precisa melhorar o trabalho em casa, para ser mais confiável, para ser mais equilibrado e mais competitivo com a conquista de pontos dentro de casa. Melhorar esse coeficiente de variação. Como a gente está falando de um time que ficou mais de um ano invicto jogando em casa, mais ou menos o mesmo elenco, com esse treinador que está aí, eu acredito que o Galo tem o caminho das pedras para ser mais regular, mais competitivo dentro de casa e aí sim manter um coeficiente de variação mais baixo dentro de casa para poder mostrar, conseguimos retomar o equilíbrio do jogo no Mineirão, fazendo gols, ganhando pontos e subindo na tabela. Essa é a torcida que o torcedor do Galo tem que torcer nesse momento. Agora, o torcedor atleticano, você vai se incomodar aqui comigo, vamos ficar com raiva juntos, tá? A gente tá falando que o Galo já marcou 30 gols nesse campeonato, que dá uma média de 1,36. É uma média ok, tá? De 1,36 gols por partida, ok. Mas o que deve dar raiva, porque eu sinto essa raiva, eu imagino vocês. A gente falar dos gols esperados, tá? O Atlético Mineiro tem uma das mais altas taxas de expected goals do Campeonato Brasileiro. No total são 46,8 gols esperados. Então aí a gente está falando de que o Galo deveria ter marcado pelo menos mais 16 gols do que ele não marcou. Então é um time que cria muitas chances de qualidade, poderia marcar muito mais gols, mas não converte essas chances em gols. Então você já parou para pensar, torcedor do Galo, aonde poderia estar o Atlético nesse momento na tabela se ele tivesse convertido esses 16 gols e transformado esses gols em vitórias? Pois é, tá aí o grande desafio para esse time do Cuca é elevar o número de gols marcados, o aproveitamento de chances, porque o time tá criando, só não tá conseguindo colocar a bola na casinha. Já no setor defensivo, a coisa também não tá tão boa assim, tá? O Atlético sofreu 26 gols no campeonato e tem 27,9 gols esperados contra. Daí uma média mais ou menos de 1,1 sofrido por partida, que é uma média alta, né? Os times que querem lutar pela parte de cima da tabela, eles têm média abaixo de 1 gol sofrido por partida, o que não é o caso do Atlético. E outra, essa equivalência entre gols esperados contra e o gols sofridos, que está muito parelha, significa que o Atlético termina aceitando como gol aquilo que é oferecido pelos adversários como chances criadas. Ou seja, se um time criar muito contra o Atlético, ele pode talvez marcar muitos gols. Se ele criar pouco, ele não marcará pouco. Isso parece óbvio, eu assim falando, mas a matemática ela traz pra gente uma confirmação desse padrão. Então é importante o Atlético ceder menos chances aos adversários, diminuir o valor de gols esperados contra e, obviamente, encaixar menos gols do que esperado. Vamos dar uma olhada aí no índice Footstats. Se você quer saber um pouco mais sobre o índice Footstats, meu querido Júnior Santos vai tacar aqui em cima
um link de algum dos reviews aqui que a gente já fez, onde eu explico um pouco melhor o índice, mas o fato é que na escala ali na tabela dos melhores do campeonato pelo índice, o Atlético é o terceiro colocado, gente, com uma média de 93 pontos por partida. É uma média bem alta, uma média interessante. Digamos que o Palmeiras, né, que é o líder com mais de 100 pontos por partida, no índice Footstats, está um pouco inalcançável. Mas dentro da realidade entre Flamengo, Palmeiras e Santos, que são os 4 primeiros pelo índice Footstats, o Galo está muito bem e mantendo esse nível de performance, ele pode talvez ali na frente surpreender aqueles que acham que o Galo não tem chance de ser campeão brasileiro. Abre o olho. Pois bem, ô torcedor atleticano e você que é apaixonado pelos números do futebol, né? Com todos esses números que a gente trouxe até aqui, as médias e tal, a projeção é de que o Galo lute por vaga direta na Libertadores. Mantendo essa média de 1,59 pontos por partida, a tendência é que o Atlético chegue ali nos 61 pontos, que ficaria provavelmente entre quinto e sexto lugar. Agora, claro, né, a gente está falando de uma média aí de 22 partidas, essa média ela tende a subir ou a baixar, ela no momento está na descendência, então ela deve voltar à sua média mais alta, e se o Atlético começar a converter as chances em gols, a probabilidade também é que ele suba um pouco mais e melhore essa nossa projeção, tá? Mas hoje por hoje é vaga na Libertadores. Já as probabilidades de tudo isso que eu falei, né, para o Atlético ser campeão, elas estão abaixo de 1%. Quando acontece isso, eu particularmente prefiro desconsiderar, porque a gente está falando aí de um aspecto muito grande, né, e de uma dificuldade enorme de você passar de menos de 1% para 90%, 95%. Então eu não me permito hoje falar que o Atlético tem possibilidade de ser campeão brasileiro por essas probabilidades. Vai ter que melhorar esses números para a gente poder falar, não, tem pelo menos 1%, 2% e está chegando lá. Hoje por hoje, o Atlético não tem chances, não tem probabilidade de ser campeão brasileiro, mas tomara que o próprio Atlético feche essa minha boca, vire o jogo e comece a fazer muitos gols, ganhar pontos e disputar a parte de cima da tabela. Já para a Libertadores, a parada tá assim bastante bem encaminhada, ainda não é totalmente segura, mas o Atlético tem tudo sim para chegar lá na vaga direta, até considerando que o Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, daí abre uma vaga, né? O Flamengo da Copa do Brasil pode abrir uma vaga, essas coisas que acontecem no Campeonato Brasileiro, e aí o Atlético subir direto num G6, G5, enfim. Mas hoje as probabilidades do Galo na vaga direta da Libertadores é de 44%. Bom, meu jovem torcedor atleticano, eu não queria decepcionar você, ao contrário, eu quero que você se encha de esperança, porque o time é bom, o elenco é bom, tá com um treinador que conhece, já passou por momentos de grande conquista, de grande vitória, ou seja, tá tudo muito bem encaminhado. Infelizmente, o campeonato já passou da sua metade. Há times que estão numa ascendente muito forte, que é o caso do Palmeiras, o caso do Flamengo, o caso do Corinthians deu uma estabelecida, mas também está bem. Então o Fluminense também, né? Não vamos esquecer do Flu. Mas o Atlético, para chegar lá em cima, vai ter que ralar bastante, vai ter que melhorar muito e também torcer para que esses caras piorem um pouco, caiam de produção. Eu não queria ser tão realista, mas essa é a nossa função aqui, galera, beleza? Mas já que eu sei que você tá aqui comigo, já tá com aquele like aí para passar para mais nerdolas como você essa nossa projeção do Atlético. Se inscreve no canal porque tem muita coisa boa chegando aí. Ativa o sininho, todas essas coisas aí que vocês já estão mais do que preparados, vocês já sabem tudo de cor e salteado. A gente volta na próxima.